capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipe, a igreja que estava em Filipe, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então, nós não devemos estar inquietos, mas antes devemos colocar diante de Deus, por meio da oração, todas as coisas, que tudo seja conhecido diante de Deus, com ação de graça, com súplica. Então veja, a palavra de Deus, ela nos incentiva a nós orarmos, a nós buscarmos a Deus. E o que é a oração? A oração, irmãos, é um momento muito particular entre o Filho de Deus e seu Pai Celestial. É um momento em que muitas vezes você vai precisar estar sozinho. Quando nós estamos aqui na igreja, a casa do Senhor é chamada casa de oração. É um lugar onde nós estamos sempre orando. Mas esta oração que eu proponho para as mamães, e para todos os demais, é aquela oração em que você se separa, você fica no seu quarto sozinho, e ali você coloca diante do Pai, diante do Criador, diante de Deus, ali você vai ter aquele momento particular, aquele momento de comunhão íntima com o Senhor, em que você vai conversar com Ele. E quando nós oramos, quando temos essa comunhão, nós nos aproximamos mais do Senhor, passamos a entender melhor os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua vontade, Quando nós conversamos mais com Deus, irmãos, queremos ser mais obedientes a Ele, porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós percebemos o quanto carecemos do Senhor, o quanto que precisamos melhorar. E interceder por nossos filhos é uma prática, irmãos, bíblica. Quando nós estudamos o personagem Jó, a Bíblia diz que ele, quando ia sacrificar a Deus, ele sacrificava e buscava ao Senhor e intercedia pelos seus filhos, porque se caso eles tivessem pecado, se eles tivessem de alguma forma amaldiçoado a Deus, Deus perdoaria o pecado deles. Isso está registrado lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Está dizendo lá que ele, quando ele ia sacrificar, ele sacrificava algo pelos filhos. Então veja, é bíblico. Mas também a falta de oração, irmãos, quando nós deixamos de orar, ficamos mais distantes de Deus. Perdemos esse relacionamento íntimo com Deus. E a palavra de Deus diz para nós perseverarmos na oração. Se nós formos aí um pouquinho para frente, nós estamos em Filipenses, Vamos para Colossenses agora. Colossenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Eu vou pedir para um filho ler, O irmão Estevão, por favor. Todos nós somos filhos, irmão? Mas o Estevão está do lado da mamãe dele ali, ó. Vai lá, irmão Estevão. Colossenses capítulo 4. Tudo bem. Versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Está vendo? Perseverar. Você tem que ser insistente. Você tem que realmente buscar ao Senhor constantemente. Mamãe, ore a Deus por seus filhos. Mas ele ainda é criança. Ore pelo seu casamento. Ore pela sua esposa, pelo seu esposo. Veja as notícias, irmãos. Todo dia morre uma mulher aí matada, assassinada pelo marido. A gente vai desejar algo desse tipo para nossas filhas?
Ou quantos filhos estão aí dentro das cadeias? Então nós, como pais, né, e as mamães em especial, devem perseverar em orar, buscar ao Senhor. Porque veja, o nosso espírito muitas vezes ele está pronto para as coisas, mas a nossa carne é fraca. Não se engane. A Bíblia diz que Satanás está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E é interessante porque o apóstolo Pedro, ele usa ali a figura do leão, né? O leão é o animal mais forte, né? Parece, ele não é o mais forte, ele é o mais forte sim, ele está lá no topo da cadeia alimentar, tá? E o leão, né? O leão macho, ele é gigante, ele é enorme, a força que ele tem. E a Bíblia vai dizer que Satanás, o diabo, o nosso adversário, está como um leão em derredor bramando. E o que Jesus disse para os discípulos? Vamos lá para Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 41. Eu sei que tem uma filha da irmã Eurides aqui presente. Como que é seu nome? Cristina. Muito bem, Cristina. Se você já achou, pode ler para mim, por favor? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado. Amém, irmãos? Vigiai e orai. É interessante porque quando Cristo fala isso aos discípulos, ele está sozinho com os 3 discípulos mais próximos dele, né? Que foi naquele momento de angústia que ele estava no Getsemane. E os discípulos estavam sonolentos. Estavam dormindo, cochilando no culto. De vez em quando a gente vê uns irmãos pescando, né? Acontece. Jesus foi lá e falou assim: olha, vigie, ore, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não se engane, minha querida mamãe. Ore, busque ao Senhor, ore pelos seus filhos, ore pela conversão deles. Quando são muito pequenininhos, ore pela conversão deles, irmãos. Ore para que sejam pessoas do bem. Não devemos tentar achar que nós somos fortes, tá? Veja, mas eu gostaria agora de ver 4 mulheres que foram mulheres de oração. Então, primeira delas, vamos lá para 1 Samuel. A semana passada nós estudamos sobre Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Espera só um pouquinho, mas é porque o meu computador ele travou, você viu? Mas ele vai... voltou. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Bem, a semana passada nós estudamos sobre essa mulher, mas essa mulher, irmãos, ela já orava por um filho antes de poder tê-lo. E olha só o que ela faz quando ela ganha o neném, né, que Deus ouve a sua oração. Ela fez um voto diante do Senhor. Ela ia devolver essa criança, ela ia deixar essa criança com o Senhor. E aqui no capítulo 1, versículo 27, e aí eu vou pedir... Nossa! Cadê a garotada? Cadê Samuel? Cadê Samuel?
Chama Samuel lá para mim, por favor. É ele que vai ler. Ele sabe ler, não sabe? Então, tá vendo? Estou de olho aqui para ver os filhos, mas tem uns filhos de mais idade aqui, entendeu? Mas vamos lá, Samuel, mostra aí a sua leitura aí, capítulo 1, versículo 27. Porém, se menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha oração, que eu tinha feito. Isso, obrigado, Samuel. Foi rápido, hein? Foi rápido demais. Muito bem, então veja só, irmãos. Ana, quando estava ali no templo, diante do Senhor, né, suplicando, chorando, se remoendo diante do Senhor, irmãos, ela suplicava a Deus por esse filho. E olha que bênção, né? Ela era uma mulher estéril. E Deus permitiu que ela tivesse um filho. E este homem, irmãos, se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, do povo de Israel. Samuel, ele foi tão especial no seu ministério, irmãos, que ele foi sacerdote, profeta e juiz de Israel. Ele julgou Israel, ele sacrificava, ele apresentava, ele ficou no lugar dos filhos do sacerdote Eli, então ele era um sacerdote, e ele também recebia do Senhor a palavra da profecia de Deus. Ele era um profeta. Tamanho foi o ministério desse homem, dessa criança, por quem a sua mãe orava e buscava ao Senhor. Mamãe, não deixe de orar por seu filho. Nunca deixe de orar. Mas vamos ver um outro exemplo, Raquel. Vamos lá para Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Quem lembra quem é Raquel? Raquel, esposa de Jacó, também estéril, também não podia ter filhos, também tinha uma adversária. Ela também tinha a irmã dela que era adversária dela, também esposa, também ficava lá pegando no pé dela. A situação de Raquel era tão pesada, irmãos, que quando nós lemos aí capítulo 30, versículo 1, Gênesis capítulo 30, versículo 1, agora eu vou pedir para uma mamãe ler, a mãe do irmão Estevão, a irmã Darcy, por favor, capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me os filhos, Se não morro. Pensa na aflição dessa mulher, irmãos. Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer. Você dá risada, né? Você dá risada. Irmãos, grande aflição. Mas lá no capítulo 30, versículo 22, vou pedir para a irmã Marisa ler para mim, por favor. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e agiu a sua mãe. Amém. Deus a ouviu. O que vocês acham, irmãos? A Bíblia não diz especificamente que Raquel orava a Deus, mas o que vocês acham? Que com certeza ela buscava ao Senhor, ela orava constantemente ao Senhor, constantemente, ao ponto, irmãos, de tamanha aflição dessa mulher, que ela pegou a sua escrava e deu para o seu marido e falou assim: tenha filho por meio da minha escrava. Oi? Raquel, né? Raquel usou uma das escravas, igual Sara fez também. Então tamanha era a aflição, mas aqui o texto diz: lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu e abriu a sua madre. Então, vale a pena orar a Deus? Vale a pena. Mulheres de oração, orem pelos seus lares, orem por seus esposos, constantemente, sejam mulheres de oração, orem por seus filhos. Ser mãe é estar sempre preocupada, não importa a idade, nem a distância.
Às vezes a gente está filmando aqui e a minha mãe pega no meu pé, sabia? Que ela assiste os cultos todinho. Quando ela não assiste online, ela assiste depois. E quando ela vê alguma coisa errada, ela chama a minha atenção. Ó, tal coisa não está legal não. Tá bom, mãe, tá bom, vou melhorar. Vou melhorar, tem que ser assim, irmãos. Porque mãe sempre está de olho nos filhos. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É mamãe também? Ainda não, não é também. 6, 7. Tem bastante mamãe aqui. Que bom. Então, mamães, sejam mulheres de oração. É claro que se você já é mamãe, né, você não está orando a Deus para ter filhos. É ou não é verdade? Então, ore por eles. Ore pelos seus filhos. Agora, tem uma mulher, irmãos, que ela é muito especial. Ela foi uma rainha. E num momento de grande perigo para o seu povo, ela enviou uma ordem a todos os judeus que o povo estivesse orando e jejuando. Vamos ver? Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler o verso 15 também. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, que era seu tio: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã. Suzã era uma fortaleza. E jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Amém? Então, olha só, irmãos, um momento de grande aflição, que o povo estava sendo perseguido, e que a vida do povo de Israel estava por todo o reino, né, que eles eram cativos, estava em risco porque alguém tinha pagado para que eles fossem mortos. Alguém ia pagar para que eles fossem mortos. Esther, que estava numa posição privilegiada, que ela podia ter acesso ao rei da Pérsia, ela fala assim para seu tio: junta todos os judeus e jejue, busque ao Senhor para que Ele me abençoe. E nós sabemos a história, ela foi abençoada. E ela e as suas meninas, que ela era uma rainha, também oraram e jejuaram durante 3 dias e 3 noites. Que mulher de oração, né, irmãos? Vale a pena, irmãos. Por isso vale a pena nós estudarmos. E com isso nós vemos que é tão importante sermos homens e mulheres de oração, mamães que oram por seus lares. E Deus, irmãos, Ele vai nos responder segundo a sua vontade. Agora eu gostaria de ver um exemplo que Jesus usou de uma mulher que tinha um problema. Vamos lá para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Eu vou ler, tá, irmãos? Porque o microfone acho que fica melhor. A viúva persistente, uma parábola. Mamães, preste bem atenção nessa parábola.
E contou-lhes também uma parábola, ou uma história, né, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então veja só, irmãos, não desista. É isso que a Bíblia está dizendo. Não desista de orar. Continue orando, continue orando, continue orando. Deus está ouvindo, irmãos. E Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer a sua vontade. Aquilo que é melhor para nós. Então perceba só. Muitas vezes parece que tem hora que dá vontade de desistir de orar por alguém. Não desista. Continue buscando ao Senhor. Porque se um juiz injusto, que não temia a Deus, que não respeitava os homens, ouviu a mulher porque ela ficava importunando ele, quanto mais nós, escolhidos de Deus. Amém? Então que nós sejamos homens e mulheres de oração. Mamães, não desistam de orar por seus filhos, por seu lar, por seu esposo, pela sua igreja. Não desista de orar por aqueles por quem você tem intercedido para a salvação. Não desista de orar. Devemos continuar. E Jesus, irmãos, é o nosso grande exemplo, porque Ele foi um homem de oração. Nós temos alguns textos que vão dizer que Ele era um homem de oração. Há alguns dias atrás nós estudamos sobre quando Ele escolheu os apóstolos, né? Ele passou uma noite toda orando antes de escolher os apóstolos. Então Ele buscou ao Senhor. E lá em Lucas, né? Lucas capítulo 22, nós já estamos em Lucas aí, né? Vamos para o capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Amém? Então, como era o costume de Jesus, Ele se retirava para orar. E aí Ele falou para os discípulos: olha, orem para que não caiam em tentação. Por que que muitas vezes o cristão cai no pecado, irmãos? Falta de oração. Falta de comunhão com Deus. Falta de buscar ao Senhor. Não se engane, nós não somos fortes, nós somos fracos. Não somos. Não estamos preparados muitas vezes para a tentação, irmãos. Por isso temos que buscar a Deus. Porque na oração padrão, né, aquela oração modelo, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, santifica, como é que é?
Isso, como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe. Aê, obrigado. Tá vendo? Não se descuide. Sejam pessoas de oração. Sejam mamães de oração. Porque a nossa oração pode muito nos seus efeitos. Último versículo, Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago está lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouquinho antes de Pedro, um livro antes. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore a Deus. Sejam mamães que oram por seus filhos, que oram pela sua família, pelo seu lar, que orem pelos seus esposos, que orem pelas pessoas que estão próximas de você. A nossa oração pode muito em seus efeitos. Que Deus possa abençoar as mamães. Eu separei, irmãos, uma homenagem que eu encontrei na internet, mas só que ela está muito baixinha. Então, não sei se vai dar para me passar. Pode encerrar.